Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e nós vamos começar a trabalhar o que chamamos de aquisição da linguagem escrita. Antes de trabalhar efetivamente o que entendemos como é a escrita, nós vamos pensar um pouquinho como se dá a aquisição da linguagem na mente do ser humano. Então, primeiro nós precisamos pensar o que é e como se dá. Vocês já pararam para pensar, né? Vocês já devem ter visto que alguns animais falam. Mas será que nós falamos iguais a esses animais? Será que nós falamos como um papagaio? Vocês já pararam para pensar? O papagaio fala de que maneira? Ele consegue manter uma conversa com o ser humano? Quando nós falamos de linguagem, podemos dizer que apenas os seres humanos podem utilizá-la de forma articulada. O que quer dizer uma linguagem articulada? Por que a linguagem do ser humano é articulada e a de outros animais não é? A fala do ser humano ela é semanticamente e pragmaticamente condicionada. Apenas a fala do ser humano é assim. Por exemplo, se você tem um papagaio, você vai ver que a fala dele não é condicionada, né? Um papagaio, ele vai poder te dar um bom dia. Você pode treinar um papagaio para te dar um bom dia. Só que o papagaio vai te dar um bom dia durante a noite, ele vai te dar um bom dia no período da tarde. Ele vai fazer isso meramente por repetição. O papagaio não consegue articular o momento certo de dar um bom dia. O papagaio pode chamar a mãe de papai, ele pode chamar o pai de mamãe e assim por diante. Agora, a linguagem humana não funciona desse jeito. A linguagem humana é articulada, ela é muito mais desenvolvida. Na verdade, ela é desenvolvida. A dos outros animais, não. Nós não falamos apenas por falar. Nós não repetimos apenas as coisas, né? Nós falamos pensando que podemos argumentar. Nós podemos xingar, reclamar, perguntar. A fala humana, ela serve para isso tudo. Ela não serve apenas para a gente simplesmente comunicar algo, tá? Por conta disso, a linguagem não é utilizada da mesma maneira pelos outros animais. Ah, mas o papagaio às vezes pergunta. Sempre pensemos que as perguntas que os papagaios fazem são perguntas feitas por imitação. O papagaio não articula a linguagem da forma como nós fazemos. Agora, como que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode pensar na linguagem humana, né, com essas não repetições, com essas articulações, com essa fala que a gente diz que é condicionada semanticamente e pragmaticamente? Como você deve saber, você já deve ter estudado, Saussure, um famoso linguista, nos ensinou que o signo linguístico é arbitrário, ou seja, a relação entre o significado e o seu significante é convencional. Por exemplo, quando nós pensamos em cavalo, nós temos essa associação de uma maneira mais aleatória. A gente não faz uma associação direta entre a palavra cavalo e a imagem que a gente tem de cavalo. Mesma coisa, árvore. Quando a gente pensa na palavra árvore, a gente não associa a uma árvore específica. A gente tem uma ideia mental, uma imagem mental, mas não necessariamente do que é uma árvore frondosa, menos frondosa. Por exemplo, o som da palavra amor, vamos pensar, tem a ver com esse sentimento que entendemos como mais nobre do ser humano? Quando nós falamos amor, a nossa associação com o sentimento é perfeitamente condicionada da mesma forma? Na verdade, nós temos apenas aí uma convenção. Será que a gente pode ter convenções para um uso por um papagaio? Não muito. Na verdade, não.
Vocês sabem que os animais fazem o que fazem por mera repetição. Mas o que é, afinal, essa articulação de que estamos falando aqui neste momento? As línguas naturais possuem dois níveis básicos de estrutura, um morfológico e um fonológico. O falante não precisa conhecer o sistema linguístico de forma acentuada para entender que, pela combinação de sons, chegamos aos morfemas e daí às palavras. Isso já é condicionado na mente dos falantes de uma dada língua. É o que chamamos, nesse caso, de dupla articulação da linguagem, pressuposto que já está lá atrás no que a gente chama de estruturalismo linguístico. Mas, e essa articulação? É justamente essa articulação que vai diferenciar a linguagem humana da linguagem dos animais. Você teria como pensar em animais pensando e trabalhando essa ideia de sons, morfemas e palavras de maneira articulada, desenvolvida? Acho que não. Mas tem mais o que falar aí sobre isso. Existe o que a gente chama de descontinuidade nesse fenômeno, não? Uma outra propriedade da linguagem humana que a gente não percebe em linguagem de outros animais é essa descontinuidade. A nossa percepção categorial é descontínua. Por exemplo, quando diferenciamos pata e bata, sabemos que a troca do fonema P pelo fonema B é a responsável por essa mudança de significado nas palavras. Não existe entre esses dois sons um som intermediário que vai do P até o B. Não tem uma continuidade entre esses sons para que isso seja modificado. Qualquer falante sabe isso. Qualquer falante vai saber. Naturalmente, o falante da língua vai entender. Você pode não perceber porque você, quando fala, não fica pensando em que aquela língua vai se desenvolver dessa forma ou daquela forma. Você simplesmente fala, você simplesmente reproduz, você só não enxerga como o fenômeno ocorre. Por exemplo, quando a gente tem essa troca de sons, muitas vezes, falantes que têm algum problema, algum desvio, algum transtorno, alguma deficiência, ele provavelmente vai trocar, mas ele vai entender que ali se forma uma palavra pela articulação que está sendo utilizada naquele momento. Muitas vezes, pessoas que têm deficiência auditiva, mas são oralizadas, né, elas podem entender, elas estão num processo de surdez, vamos dizer assim, elas podem entender algumas palavras de uma forma, sendo que estamos falando de outra palavra. Isso você pode ver, inclusive, na comédia. Isso é utilizado para a gente fazer humor. Mas, recapitulando, apenas a nossa linguagem é articulada. A de um animal que fala não é. Será que os nossos animais de estimação, como papagaios, poderiam passar pelas dificuldades que a personagem velha surda passa por não diferenciar determinados fonemas? Mais uma vez, sabemos que não. Sabemos que esse tipo de troca, esse tipo de problema, só vai ser observado na fala dos seres humanos, justamente por conta dessa articulação de que estamos falando a todo momento. Além de tudo que vimos até aqui, a linguagem humana também é criativa. Nós não temos apenas uma frase para o contexto, sempre podemos ampliar, sempre vamos poder ampliar. Nós não somos animais que repetimos determinadas falas para determinados contextos. Sempre vamos poder criar para outras situações, escolhendo os limites que nós desejamos, tá? Nós vamos poder escolher porque a nossa fala é criativa.
dentro desse sistema de regras que sistematiza a nossa língua, nós temos o que chamamos de recursividade. Nós podemos recorrer a determinadas estruturas e reconstruindo essas estruturas até onde nós acharmos que deve ser melhor. Agora, vamos deixar mais claro o que é a recursividade? Sim, nós podemos replicar regras. Podemos inserir sintagmas dentro de outros sintagmas. Vocês lembram o que são os sintagmas? Nós podemos colocar um dentro do outro e assim por diante, fazendo sintagmas maiores. Mas será que poderíamos ver isso em uma linguagem que não fosse humana? Será que a gente poderia fazer isso em quem apenas repete determinadas estruturas? Bem, no que diz respeito à linguagem, a linguagem animal é determinada por fatores externos, enquanto a linguagem humana não é necessariamente. Nossa linguagem é independente de estímulos. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas nós temos várias estruturas para determinadas situações e contextos. Imaginem se todos ouvissem determinado tipo de música, deveriam ter o mesmo tipo de reação por meio da linguagem. Ouviu uma música, todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo usava a mesma expressão. Todo mundo usaria a mesma expressão. E não é isso que ocorre. Se você ouve uma música, se você vê um filme, você pode dizer ótimo, bom, não tão bom, gostei muito. São várias as formas de você reproduzir sua opinião a respeito daquilo que você viu, para aquilo que você foi estimulado. Apenas nós, humanos, temos uma linguagem que chamamos de espontânea. Podemos treinar animais para falar que nem a gente, né? Para responderem seus tutores. Eles vão ter uma linguagem específica. Você vai ter, por exemplo, você vai saber quando o seu cachorro está mais ou menos feliz, né? Seu papagaio, você vai treiná-lo para falar do jeito que você quer, mas você sempre vai reparar que são expressões treinadas, são expressões repetidas e nunca expressões espontâneas. O homem não. O homem tem a sua fala espontânea. Então, para concluir, nós temos as nossas referências, nós temos aqui o texto da Elaine Grolla e da Maria Cristina Silva, para conhecer a aquisição da linguagem. Esse foi o material que nós utilizamos e nós vamos continuar esse assunto na próxima aula.